Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raimundo Cruz, professor de Geografia, e mais uma videoaula para nós, né? Eu queria no primeiro momento desejar uma ótima semana para vocês, né? Que vocês tenham uma excelente semana, você, seus pais, seus familiares de modo geral, as pessoas que fazem parte do seu ciclo de vida, né? Que elas tenham também uma excelente semana. E nós vamos aqui para a geografia, né? Hoje na nossa videoaula de número 8, ainda falando sobre a Europa Oriental, né? E aí eu já sei que tem alguém dizendo assim, não vai acabar mais não? Vai sim, vai acabar sim, mas nós precisamos saber mais algumas coisas sobre a Europa Oriental. Lembra que nós falamos nas nossas aulas presenciais que nós precisamos saber de algumas coisas? Pois é, essas coisas nós estamos aprendendo agora, né? Nós não precisamos saber de todas as coisas, mas nós precisamos saber de algumas coisas. Já imaginou alguém, daqui mais alguns dias, pergunta para você aí, você andando por onde você passa, alguém pergunta para você, me diga aí pelo menos duas características da Europa Oriental. Ih, cara, e agora? Como eu vou saber, tá? Se você não aprender. Então, por isso que você precisa aprender algumas coisas para no momento em que você seja perguntado, né? Se acontecer esse momento, você sabe. Se não acontecer, tudo bem, tranquilo. Mas se acontecer esse momento, você sabe responder. Beleza? Na última videoaula, nós falamos sobre algumas coisas, né? Várias coisas, e uma dessas coisas que nós falamos foi sobre as reformas econômicas, né? Da União Soviética. Lembram que nós dissemos que a URSS era composta por um grupo, por um número de repúblicas, né? 15 repúblicas, e que depois essas repúblicas se desorganizaram, né? Deixaram de ser orientadas pela União Soviética ou pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? E passaram a ser países independentes. Nós vamos ver na frente ainda, né? Eu não sei se hoje ainda, mas para frente nós vamos falar ainda bastante sobre esses países independentes, ou a CEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Mas olha só, as reformas econômicas. Mikhail Gorbachev implantou duas reformas econômicas, né? Falei de dois homens importantes na política da União Soviética, né? Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin. Foram grandes homens, não resta dúvida, né? Na política e na direção desse país. E essas duas reformas aqui, elas foram postas, né, para a população no governo de Mikhail Gorbachev. A perestroika, que significa reestruturação, tinha como objetivo principal a liberação gradual da economia, ok? Ele queria que a economia ela fosse liberada gradualmente, né, para os outros, inclusive para outros países, certo? As vendas. Porque, gente, olha, o país socialista, ele dentre outros critérios, dentre outros fatores, né? Dentre tantas outras coisas, ele é um país fechado. O país socialista é um país fechado, né? Os seus produtos eles são controlados pelo Estado e dificilmente eles vendiam para outros países ou compravam de outros países, né? Eram países fechados. E aí, uma das reformas de Mikhail Gorbachev era a liberação gradual da economia, inclusive para outros países, né? E outra, a perestroika também, ela visava conceder maior espaço à iniciativa privada. Olha só, isso aí era algo que não acontecia num país socialista, né? Conceder espaço à iniciativa privada. Por quê? Porque tudo era controlado pelo Estado. Então, iniciativa privada não tinha vez nos países socialistas.
E aí Mikhail Gorbachev dá essa abertura para que a iniciativa privada, as empresas, né, particulares, pudesse ingressar no mercado aí da União Soviética. A outra reforma era a Glasnost, né? Já falamos um pouquinho também sobre a Glasnost, que significava transparência. Aliás, significa transparência, né? Tinha como objetivo principal conceder à população maior liberdade de expressão e participação política. Nos países socialistas também, a liberdade de expressão ela não existia, né? E nem a participação política. Um único partido, né? Comandado por uma única pessoa, possivelmente, né? Ou se não por uma única pessoa, mas controlada ali, né? Por um grupo muito pequeno. E a Glasnost ela visava liberar a liberdade de expressão, ou se não liberar, mas conceder parte, né, da população, e a participação política também das pessoas, ok? Essas reformas não alcançaram seus objetivos, nós já vimos isso também, né, aumentando, portanto, a crise do modelo socialista na URSS. E aí, em 1991, Boris Yeltsin, outro importante político soviético, em reunião com os presidentes da Ucrânia e de Belarus, declara o fim da URSS. Nós estamos falando das dificuldades da URSS, né, até 1990, 1991, e aí vem o esfacelamento, né, dessa URSS. Como eu já falei, o esfacelamento, né, as colônias se dissolveram, né, e literalmente a URSS também, porque a URSS eram essas repúblicas unidas, né, se elas se desfalecem, né, se elas se acabam no que diz respeito a repúblicas e passam a ser países independentes, aí acaba também a URSS, ok? Com a fragmentação da URSS, resultou a independência de vários países, alguns dos quais se uniram a um bloco econômico denominado de SEI, que eu já falei, né, em alguns momentos para vocês. Só dizendo a SEI, né, a SEI, Comunidade de Estados Independentes, mas nós vamos ter um momento de falar exclusivamente da SEI, né, Comunidade dos Estados Independentes. Mas aí, isso foi até 1990, 1991, esse esfacelamento, essa queda, esses problemas todos, né? Após 1990, 1991, né, o que acontece? A Europa Oriental tem outro momento, né? Antes e o depois, né? Nós vimos aqui só problemas até agora, né? Problemas, problemas e problemas, inclusive com a renúncia, né, de Boris Yeltsin e há muitas coisas difíceis ocorrendo aí, né, já agora na União Soviética, e que por isso nós estamos dizendo que até agora só problemas. E no pós-1991, será que as coisas melhoraram? De 1991 para cá, né, aproximadamente 30 anos atrás, será que melhoraram as coisas? Vamos observar aqui algumas questões relacionadas à União Soviética. Abertura de mercado aos investimentos estrangeiros. Foi dada uma abertura de mercado aos investimentos estrangeiros. Como eu disse, o país socialista ele era fechado, né? Ele não tinha essas aberturas aqui. E aí, após esse fim da URSS, é dada uma abertura de mercado aos investimentos estrangeiros, né? Pessoas de outros países poderiam ingressar na União Soviética e fazer os seus investimentos ali. Empresas, né, de outros países. E aí vem as privatizações também de empresas. Como eu disse, um país socialista ele é controlado pelo Estado, né? Não existia privatizações, o Estado controlava todas as empresas, eram as famosas estatais, né? Empresas do Estado, estatais empresas do Estado. Então, nesse pós-1990, 1991, aí entra a questão da privatização de empresas, né? Empresas que possivelmente não dariam resultado, né? Esse o objetivo de algumas autoridades, presidentes, né, primeiros ministros, governadores também, né, que alegam ter para poder fazer privatizações. No Brasil foi feito esse processo de privatizações, alegando-se que as empresas não tinham resultados positivos, né, tipo as telecomunicações, as empresas de energia, né, a Eletrobras, e outras empresas que foram privatizadas, né? Aqui no nosso estado nós tínhamos a empresa de águas, né, que foi privatizada, a de energia também, né, a telecomunicação também, todas foram privatizadas aqui no Brasil.
Nós não éramos um país socialista, mas algumas empresas eram controladas pelo Estado até pouco tempo, né? Mas no país socialista, todas as empresas são controladas pelo Estado. Daí porque a gente chamar as estatais. Tá? Então, começou a ocorrer a privatização de empresas, né? Empresas que não estavam dando resultado para o Estado, e aí na União Soviética foram colocadas aí à disposição para privatizações. Transição para o capitalismo. No regime socialista ou no socialismo, né, muitas coisas diferentes eram feitas, acontecem diferentemente do capitalismo. E aí houve uma transição, né? Inclusive um dos objetivos do capitalismo é a abertura de mercado, né? Os países vivem livremente, vende para quem quer, compra de quem quer, né? E aí as empresas se instalam nesses países ou saem desses países. Aí uma dança, né? de empresas. E aí, o que aconteceu, gente? Eu disse assim, será que nós vamos melhorar nesse pós-1991? Olha o que começa a acontecer aqui. Taxa de desemprego altíssimas, aumento da criminalidade, monopólio nos principais setores produtivos. Olha só, o país deixou de ser socialista, passou a ser capitalista, mas ainda assim ocorreu em alguns setores monopólio, né? Principalmente no setor produtivo. O que é o monopólio? É o controle de uma única empresa, né? Uma única empresa controla um setor, digamos assim, o setor petrolífero, né? Uma única empresa controla esse produto e ela vende no preço que ela quiser, né? Eu lembro aqui, né, na nossa capital, há algum tempo atrás, já faz bastante tempo isso, tinha apenas uma empresa que fornecia gás, né? Gás de cozinha para as pessoas na nossa capital. E, gente, era uma dificuldade para você conseguir um botijão de gás. Terminava o seu gás, você saía correndo, no final de semana estava fechado, ou então durante a semana fechava ao meio-dia. Era uma correria, era um descaso com a população, porque era um monopólio, era uma única empresa que detinha ali o poder na venda do gás de cozinha na nossa capital. Aí depois chegou uma outra empresa, depois chegou mais outra, e depois se expandiu para os grandes comércios e hoje você tem quase toda esquina, você tem inclusive gente na rua vendendo, entregando, né, gás de cozinha aonde você quiser. Você pede aí pelo WhatsApp, telefone, você lá liga, rapidamente chega na sua casa. Então as coisas melhoraram muito, né, essa questão que era monopólio antigamente. Mas nos países socialistas isso ainda continuou ocorrendo, mesmo eles tendo essa transição para o socialismo, para o capitalismo. Mesmo assim, continuou o monopólio em alguns setores produtivos. Crescimento da desigualdade social, né? Número crescente de milionários, nós falamos já isso em uma das nossas videoaulas, né? Que no país socialista tinha um grupo de pessoas milionárias, que não era para acontecer isso, aí começa a descaracterizar a igualdade, né? Que é a marca dos países socialistas, era a igualdade. Então, se aparece um grupo de pessoas milionárias, né? Não existe mais a igualdade entre as pessoas. Nível altíssimo de pobreza, né? A região de Belarus, o mais baixo desenvolvimento socioeconômico do continente europeu. E até hoje, alguns países da Europa oriental apresentam dificuldades socioeconômicas, pessoal. Olha só, mesmo passando para o sistema capitalista, ainda assim passam por dificuldades. Ok? Então, olha só, expansão econômica da Rússia. A Rússia vem de uma crise do pós-socialismo, tá? Queda na qualidade de vida da população, aumento na taxa de mortalidade, grave recessão em 1998, isso a Rússia passou por várias situações difíceis, e Yeltsin decreta estado de moratória. Esse estado de moratória aqui é quando o país deixa de pagar todos os seus impostos, né? Chega uma situação que ele não vou pagar mais ninguém, né? Toda a dívida é cancelada, ninguém paga mais nada. Estado de moratória. E aí aconteceu isso com ele. Mas o que aconteceu? Ele renunciou logo após, né? E aí as coisas ficaram bem mais difíceis aí para a União Soviética. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Foi bom estar com vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido algo muito especial nesse dia. Guardem aí algumas informações, né, sobre a União Soviética no pós-1991, né, essa questão dos países e tal e tal. Então, fiquem com Deus e até a próxima.